Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos juntos nessa pegada de fé, de amor. Hoje nós vamos falar do amor. O livro para meditação, meus queridos, é 2 Pedro, capítulo 1. Meus queridos, nós vamos trazer essa palavra junto às rádios, que estamos ao vivo, né? No Café com Jesus, às 9h07 da manhã, e estamos ao vivo nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, Jesus na Rua África, e lá com o pastor Bernardino Chepaco. Abraço, meu querido, Deus abençoe. Estamos também ao vivo nas rádios Cristo Poder Alfa e Rádio BFM, aqui de Araguaína, Tocantins, e Boas Novas, e aqui também de Araguaína. E nós estamos nessa pegada de fé, nessa pegada de alegria, trazendo no dia que se chama hoje essa oportunidade. Estivemos essa semana, uma semana de muito regozijo, de muita alegria, né, na presença de Deus, e tivemos a semana de oração para a cura, né? E glória a Deus por essa semana, por essa oportunidade. Fizemos a imposição de mãos e estamos trazendo para você, no dia que se chama hoje, essa oportunidade. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está movendo a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, que se chama pelo teu nome. E nós estamos, Pai, levando a tua palavra para todos os países, Senhor, para todas as pessoas que estão junto conosco nessa pegada de fé. Quero agradecer pela vida da evangelista Márcia, lá no Rio de Janeiro, pela vida do pastor Rogério Tatu, pela vida do pastor César, pela vida do apóstolo Amilson, pela vida dos membros da intercessão, né, pastora Selma e evangelista Edmilson, e todo aquele povo que se reúne ali. Quero agradecer também pela vida da nossa evangelista master sênior desse projeto, que é a minha mãezinha Antônia da Costa Bonfim, e que fizemos o aniversário dela agora nessa semana que passou. Foi mágico, foi maravilhoso, foi muito, muito, muito bom. E eu estou até devendo ainda uma foto, né, para evangelista Márcia, mas vou mandar em seguida. Nós já vamos mandar. Agora, no dia que se chama hoje, nós já vamos ter essa foto, Márcia. Amém? Amém. Estou esperando a foto. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional, e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Amém? Amém. Deus nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo.
Meus queridos, essa palavra, esse versículo bíblico é fantástico. Ele nos remonta a estarmos na presença de Deus para fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Eu quero trazer para nós, no dia que se chama hoje, através dessa palavra, o poder de Deus que opera em nós, meus queridos. É necessário que você abra o coração para que Deus haja através da palavra dele. E ele disse uma coisa muito simples: haja luz, e houve luz. Não foi preciso perguntar à operadora de energia elétrica para ligar o sol. Não. Ele disse: haja luz, e houve luz. E aí ele diz agora para você que está junto conosco: haja cura. E você é curado. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso Café com Jesus. E temos uma visita, o pastor Mariston Leal, apóstolo. Amém. Glória a Deus, meu pastor. Como é que você está? Amém, meu apóstolo. Estou aqui me recuperando. Pode ser o Márcia. Paz do Senhor, pastor. Glória a Deus, meu maninho. Ontem eu não consegui falar com o senhor, né? E nós fomos lá e fizemos aquele reboliço santo. E pastor Mariston, seja bem-vindo. O senhor é muito bem-vindo aqui. Viu, meu maninho? Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, com o título Jesus Cristo, a expressão do amor. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Márcia, eu fico muito, muito alegre na forma da reverência que você tem, que você fala com o nosso Pai. Quando você para, respira fundo e diz: Pai, usa a boca do teu filho. É maravilhoso. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida da Márcia, pela oportunidade de ter a Márcia no meu ciclo de amizades e, acima de tudo, ter oportunidade de conviver com ela, porque nós moramos muito longe um do outro, mas quando a gente às vezes pega aí na tarde, à noite, às vezes a gente fala a beça, não é, Márcia? Sim, às vezes temos muito trabalho, né, apóstolo? É verdade. E no dia que se chama hoje, meus queridos, nós vamos meditar Jesus Cristo, a expressão do amor. Mas, apóstolo, o livro de Pedro, sim, Pedro é uma das pessoas que viveu na época de Jesus Cristo, estava lá. Paulo estava lá, mas não conviveu com Jesus Cristo. Então, Pedro é uma das pessoas que viu a expressão do amor de Jesus Cristo pelo ser humano, e nós vamos agora trazer à existência essa oportunidade. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para que traga uma palavra de alento, de refrigério e, acima de tudo, de entendimento aos nossos corações, para que nós possamos ser feitos filhos de Deus no dia que se chama hoje. Eu te agradeço, Pai, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Márcia, Amém. glória a Deus, Márcia. Eu queria que você eu vou fazer o merchan do livro, porque pessoas me ligaram hoje, disse que o link lá não está funcionando, aí eu fui ver, realmente ele está com uma dificuldade, mas nós estamos, o site fica pronto na segunda-feira, no mais tardar na terça, e aí já vai ser diferente. O acesso ao livro e a todo o conteúdo do Jesus na Rua. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, com o título Jesus Cristo, a expressão do amor. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Amém. Olha só, é interessante. Simão Pedro, ele vai se apresentar na segunda carta. Como assim, apóstolo? Na primeira carta de Pedro, nós não temos a apresentação apostólica. Nós vamos ver com mais ênfase aqui. Ele fala do apostolado e ele traz isso. Agora, meus queridos, vamos entender uma situação sobre esta situação de Pedro. Pedro é aquele homem que negou Cristo lá na casa do sumo sacerdote. Foi Pedro quem negou. Mas em compensação foi Pedro o primeiro a pregar às multidões. Foi Pedro. Todos os outros vieram, estavam juntos, mas não tiveram a ousadia que Pedro tinha. Nós precisamos, meus queridos, entender uma coisa muito simples. A ousadia no seu coração é você quem rega ela. Ela é uma planta. E ela só vai crescer e frutificar se você regar. Se você não regar esta planta, você não vai ter oportunidade de fazer as coisas. Porque Deus não obriga. Olha só como é interessante. Deus não chama os capacitados. Por quê? Porque o capacitado, às vezes, é arrogante. Ele capacita os escolhidos. E depois que eu fui escolhido e que eu fui capacitado, aí ele usa, tranquilamente, sem dificuldades. Mas é necessário, meu querido, que a gente compreenda que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O que é que isso significa na prática, apóstolo? Significa que, por exemplo, nós às vezes estudamos muitas coisas. Aí Deus pega uma pessoa que tem vários cursos, e, ué, apóstolo, então quer dizer que caiu por terra a palavra que você disse? Não. Ele tem conhecimento humano. Não é desse conhecimento que nós estamos falando, é conhecimento espiritual. É prática espiritual, é convivência com Jesus Cristo, é caminho, é andar com pessoas. Então ele chama, capacita, envia e supre. Apóstolo, por que ele não supre primeiro para depois enviar? Vamos entender uma coisa. Você está em uma cidade e a sua casa fica a aproximadamente 4 ou 5 quilômetros de onde você está. Se você for suprido, você vai na sua casa, no meio-dia, no sol? Não, é isso. Então ele chama, capacita, envia. Quando ele envia, ele supre.
mas só depois que ele envia. E isso aconteceu com Pedro. Pedro teve vários discursos divergentes, complicados, né? Haja visto o fato de Pedro ter sido repreendido, né, pelo apóstolo Paulo. Paulo é muito chato, Paulo repreendeu sem necessidade, não. Tanto é que a repreensão de Paulo foi ouvida e foi acolhida. Então Paulo repreendeu Pedro por uma atitude complicada. Pedro se converteu, olha só como é interessante, Pedro se converte no dia da morte de Jesus Cristo. Paulo se converte aproximadamente um ano depois da morte de Jesus Cristo. E lá em Antioquia, Pedro teve uma atitude reprovável. Apóstolo, por que o senhor está falando da atitude reprovável de Pedro? Porque quantos de nós não temos atitudes reprováveis, meus queridos? Quantos de nós não tem uma atitude de duas falas, uma num lugar, quando tem uma pessoa mais importante, muda a fala? Muita gente tem isso. Nós precisamos ter cautela quanto a isso, meus queridos. É necessário que nós tenhamos em mente que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Mas não é para você ficar pecando todo dia. Não. É para você crescer. Aquele que pede perdão e deixa é acrescentado. Amém, Márcia? Amém. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Amém? Amém. Olha só, eu vou frisar o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, e a fé. Jesus Cristo e a fé, meus queridos, eles andam juntos. Jesus Cristo e a fé? Sim, e a fé. A fé de Jesus Cristo, ela é expressa através do amor. Ela é expressa através da obediência ao Deus Pai. Ela é expressa através do posicionamento ético e coerente de Jesus Cristo. Muitas vezes, meus queridos, nós temos posicionamento ético, mas não é coerente com a nossa fala. Nós ficamos, às vezes, esperando que aconteçam situações para nós sermos acolhidos, para nós recebermos o entendimento, para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para fazer através de nossas vidas. Que acolhimento é esse, apóstolo? É o acolhimento da palavra, meus queridos. A Bíblia diz lá em Tiago 1:21, acolhei com mansidão, acolhei com interação, acolhei como verdadeira a palavra de Deus. Por quê? Para que eu e você tenhamos oportunidade. A oportunidade, meus queridos, ela vem na forma da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus, apóstolo? Olha só, vamos usar um exemplo aqui de um homem que queria agradar a Deus. Ele chegou para Jesus Cristo e disse: bom mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus Cristo disse: honra teu pai e tua mãe, que terás dias longos. Obedece aos mandamentos. Ele disse: tudo isso tenho feito. E Jesus Cristo
por não contestar ou questionar o que aquele homem falou, disse: tudo bem, então vai e venda tudo que você tem e dê aos pobres. E vem e me segue. Meus queridos, quando Jesus Cristo fala isso para aquele homem, ele não queria que ele vendesse os seus bens. Não. Ele queria que ele tirasse dos bens materiais que ele tinha toda a oportunidade de uma vida. Que ele deixasse de se estribar, de ficar apoiado nos bens materiais. E que ele tivesse um encontro espiritual com Jesus Cristo. E aquele homem saiu de perto, muito contristado, porque ele era muito rico. Mas tem uma coisa, meus queridos, que a gente precisa compreender. É que nem sempre uma pessoa rica vai querer partilhar o que ele tem com os pobres. Se a gente encontrar algumas pessoas que têm essa coragem, não é de todos essa coragem. Não é de a gente encontrar muita gente que faz isso, pelo contrário. Nós temos visto, meus queridos, as pessoas deixando de se envolver com a pregação da palavra, porque eles dizem que tomam muito tempo. Eles dizem que as coisas não são tão simples como a gente pensa. Mas é porque eles estão tocados pelaquilo que neste mundo nós chamamos de riqueza. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos entender esse graça e paz aqui. Porque nós, do Jesus na Rua, a nossa saudação é graça e paz, ou paz e graça lá na África. E vamos entender isso. A graça de Deus é Jesus Cristo. A graça e a paz. A graça de Deus é Jesus Cristo, é tudo que Ele pode fazer pela minha e pela sua vida. É tudo aquilo que eu posso vislumbrar na pessoa de Jesus Cristo. É tudo aquilo que eu posso observar na pessoa de Jesus Cristo. Apóstolo, mas como é que o senhor vai observar isso na pessoa de Jesus Cristo? Simples. Olhando para Ele como autor e consumador da minha fé. Aí eu observo que Jesus Cristo vai me dar infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou peço, segundo o poder dele que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Meus queridos, nós temos a oportunidade de fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua onipresença e onisciência. Tudo aquilo que Ele estabeleceu, nós podemos fazer. Por quê? Porque a nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quando nós somos filhos, nós temos oportunidade de fazer tudo aquilo que Jesus Cristo fez. E obras maiores eles farão, diz Jesus Cristo. Para que eu e você, meu querido, tenha a oportunidade de entender e compreender a altura, comprimento, largura e profundidade da palavra nas nossas vidas, para que nós possamos ser contados como aquele que tem a
primazia no reino dos céus, a saber, Jesus Cristo. Nós precisamos, meus queridos, nos irmanar com Jesus Cristo. Por que, apóstolo? Para que você receba da unção que Ele tem, é necessário que você seja filho. Se você não for filho, meu querido, você não vai receber dele esta oportunidade, esta direção, este conforto, este consolo para o dia que se chama hoje nas nossas vidas. Então é necessário que a gente tome posse daquilo que Jesus Cristo está falando hoje para mim e para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós falamos um pouquinho da graça. A paz que excede todo o entendimento, meus queridos, ela nos dará aquilo que nós entendemos, precisamos e necessitamos. Olha, apóstolo, tem diferença entre precisar e necessitar? Sim. Tem coisa que eu não preciso dela, mas que é necessário para uma vida cristã equilibrada. E esta oportunidade que nós temos, meus queridos, é que faz a diferença. É que faz a diferença entre aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. É necessário, meu querido, que você entenda que a paz de Deus, a shalom de Deus, ela vem com, pelo menos, alguns atributos. Que atributos são esses, apóstolo? A paz, ela é longanimidade, benignidade, domínio próprio. Pelo menos esses três atributos a paz de Deus tem para a minha e para a sua vida. Para que nós possamos compreender isso que nós estamos falando, é necessário que a gente declare Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém, Márcia? Amém. Versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém? Amém. Vamos dividir esse versículo em dois. Esse versículo não é todo, eu falei um pedacinho só, ele é grande. Perfeito. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Amém? Amém. O divino poder de Deus nos deu todas as coisas das quais necessitamos. Quais são as coisas que nós necessitamos, meu querido e minha querida? É quando eu e você nos irmanamos com Jesus Cristo e nós declaramos, Ele vai nos dar o poder de sermos feitos filhos de Deus, para começar. Segundo, nós vamos ter a inerrância da palavra ao nosso favor. Terceiro, nós vamos ter a paz que excede todo entendimento nas nossas vidas, a shalom de Deus. E quarto, nós vamos ter a direção que nós precisamos para seguirmos o caminho da cruz de Jesus Cristo. Nós temos que entender que a cruz é exatamente aquilo que nós precisamos. É a forma como nós nos portamos diante da cruz que vai dizer onde nós estamos. Se nós somos ovelhas ou se nós somos bodes. Se nós somos filhos ou se nós somos bastardos. Essa é a diferença. É a cruz. É a cruz de Jesus Cristo que nos dá a oportunidade de fazermos aquilo que é necessário ser feito ainda
quando nós estamos trabalhando. E diante disso é preciso que eu e você andemos de mãos dadas com o nosso autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Amém? Amém. Para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento. Amém? Amém. Para a vida e para a piedade. A piedade, meus queridos, nós exercemos através de uma ação tranquila e sem maiores situações. Nós precisamos compreender que muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que é humanamente legal, só que nós não estamos fazendo com o esmero, com o brio, da forma e do modo que Jesus Cristo quer. E nós somos aqueles que não somos acrescentados, porque a palavra de Deus diz que naquele dia Jesus Cristo vai olhar e vai dizer: venham, entrem benditos de meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor. E vai dizer aos outros: nunca os vi, nunca os conheci. E isso, meus queridos, tem uma conotação muito emblemática na minha e na sua vida. O que você tem feito para Jesus Cristo? Ou você é agente secreto que só aparece em alguns lugares? É necessário, meu querido e minha querida, que você tome posição, não é posse, é posição em Cristo Jesus. Amém. Amém. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Amém. Daquele que nos chamou da sua maravilhosa glória e a sua virtude. Meus queridos, a virtude de Deus, a sua maravilhosa glória, ela nos dá oportunidade para sermos estas pessoas que estão vivendo estes últimos dias de forma altaneira, de forma a viver o melhor de Deus no dia que se chama hoje, nesse tempo. Amém. Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Amém. A sua própria glória e virtude. Meus queridos, a glória de Jesus Cristo é a oportunidade que ele tem de fazer aquilo que o Pai pediu para ele fazer. A oportunidade de Jesus Cristo é estar aqui na terra fazendo o bem. Assim como nós passamos uma semana pregando sobre cura, nós também pregamos sobre Jesus Cristo. Para que eu e você possamos ter a oportunidade, é necessário que haja uma mudança de rumo, uma metanoia. Amém. Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07,
o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiros, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiros, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Sejam parceiros, baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Sigam-nos também no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional. Amém? A glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos.